Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 10 de março de 2026, terça-feira, pessoal, são aproximadamente 11h50 da noite, começando aqui pelo calendário econômico. De fato, tivemos apenas um evento hoje mais cedo, porém teoricamente o resultado aí de vendas, né, de casas usadas acaba não interferindo tanto aqui nos mercados. Tivemos um dia devagar nas três principais bolsas, chegou a abrir em alta, depois houve a devolução dos ganhos. S&P teve um leve recuo de 0,21, Dow Jones basicamente no 0 a 0 e Nasdaq seguindo também no 0 a 0. Pessoal, vindo para o Bitcoin sem muita enrolação, acabou se destacando perante as três principais bolsas nos Estados Unidos. Tivemos mais um dia de alta, aproximadamente 2,20 de ganhos. Neste momento, para nós, aqui o preço a mercado, 69.689 dólares. Pessoal, então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Pessoal, basicamente recapitulando, fizemos aí a identificação do volume comprador, que foi apresentado na segunda, acabou superando aí os vendedores no domingo. Volume acaba induzindo tendência, tínhamos aí um grande potencial de continuarmos a ascensão do preço na busca por níveis superiores. De fato, estávamos ali próximos da região dos 70 mil, um ponto psicológico seria interessante naquela ocasião a manutenção do preço acima aqui, né, pessoal, dos 70 mil, justamente porque poderíamos, né, buscar alvos mais acima. A gente citou acumulações mais expressivas de lote entre os 71 mil e 72 mil era basicamente ali o nosso objetivo. Posteriormente seria feito, né, uma nova verificação, né, para que a gente possa tentar almejar níveis mais acima, como a região dos 74. Então não teve muitas surpresas no dia de hoje, né, pessoal? Acho que basicamente acabou seguindo mais ou menos a lógica da análise de ontem, né? Os compradores foram buscar hoje a região esperada entre esses dois níveis, né? Nas quais tínhamos, né, lotes posicionados e de fato poderia haver, né, uma primeira recusa de preço, eventualmente um cenário muito otimista, né, poderia ter conseguido aí angariar, né, níveis mais acima. Acabou ficando por isso mesmo, a recusa de preço aí dentro desses dois níveis, e a gente se encontra aqui novamente na proximidade aí dos 70 mil dólares. Então, pessoal, o que a gente percebe daqui em diante? A gente vê os compradores fazendo, né, a manutenção do preço aqui acima da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. A gente, né, enxerga aqui um candlestick com grande potencial, característica de força próximo aí de um martelo. Isso, querendo ou não, é um ponto positivo. E a gente fica na expectativa, né, da continuação por parte dos compradores aí na busca novamente pela máxima do dia de hoje aqui, tá, pessoal? Proximidade aí dos 72. Então, pessoal, qual que é o primeiro ponto a ser observado? A gente vê que no diário tivemos, de fato, fechamento do preço acima aqui da média de 20 períodos no diário, então isso é um ponto positivo, bacana. O que seria muito interessante, né, pessoal, para nós que estamos aí na busca da continuação dessa movimentação em blocos ascendentes. O ideal, né, pessoal, é que os compradores, né, já a partir deste instante, né, eles já comecem aí uma certa movimentação, tá, pessoal? Por que que eu falo isso? Evidentemente, pessoal,
o mercado não reagindo aqui na proximidade da média, a gente tem aí entre os 69 e os 69,5 aproximadamente, não havendo essa reação por parte dos compradores, pode ser que a gente venha buscar novamente a média no diário. Então a gente já tem aqui mais ou menos aí a proximidade entre os 68 e 800, considerando também a abertura e fechamento desses 2 dias. Então ficaria entre o range dos 68 e 800 a região aí dos 68.400. Pessoal, evidentemente, mesmo que essa região haja um pullback, uma retração por parte dos compradores, pode ser que não tenhamos, né, força suficiente, né, para buscar a região dos 74, né, ou até mesmo o topo anterior, região aqui dos 72. Então pode ser que a gente tenha um dia um pouco mais devagar, né, com menos volume, e a gente fique, teoricamente, no meio do caminho, porque fica muito mais difícil para os compradores retroagirem aqui nessa região da média do diário e na abertura e fechamento desses 2 dias, para posteriormente começar uma nova ascensão em blocos por parte destes compradores, destes institucionais. Fica muito mais complicado. Então, teoricamente, o ideal é que a gente consiga, já a partir desse ponto aqui mesmo, né, região aí dos 69,5, região de máxima aqui da segunda-feira, os compradores consigam já iniciar, né, uma aceleração em blocos aí para que a gente possa angariar novos níveis de preço. O problema, pessoal, quando a gente olha no tempo gráfico de 4 horas, a gente ainda identifica a ausência aqui, né, dos compradores nos últimos 3 candlesticks, né? Até o momento eles estão desaparecidos. De fato, a gente, precisa aí de alguma evidência. Até agora nada, são quase meia-noite. Então, preciso ficar atento a esses detalhes, porque na ausência aqui, né, pessoal, de evidências favoráveis aos compradores, né, fica mais fácil, de fato, a gente buscar o nível da média do diário, ou até mesmo a abertura e fechamento desses 2 dias. E aí é aquela história, né, pessoal? Pode ser que eles vão jogar aí os vendedores água no nosso chopp, né? Como eu mencionei para vocês, fica muito mais difícil, né, a gente imaginar uma potencialidade de reação mais verticalizada, né, pessoal? Ou seja, a gente iria precisar de bastante aptidão por risco desses institucionais em um volume um pouco mais significativo. Então, por isso, a importância, né, da reação já nesse instante. Então, vamos ver até o fechamento desse candlestick atual no tempo gráfico de 4 horas, se a gente consegue uma reversão de cenário, tá? Neste momento ainda nós não temos, aí vai ficando um pouco mais complicado. É óbvio que a gente ainda pode tentar trabalhar mais próximo aqui da média, evidentemente, o preço vindo aqui, pode ser que a gente tenha uma eventual reação, mas o cenário acaba nos trazendo aí uma maior possibilidade, né, de buscarmos a média no diário novamente, né? Mais ou menos essa região aí, entre os 68.800 aos 68.400. Então, acho que basicamente é isso, pessoal. A gente mantém ainda um cenário um pouco nebuloso, né? Quando a gente olha de forma macro ainda, um mercado em consolidação, praticamente, e isso dificulta muito, né, as nossas análises, principalmente a cada 24 horas, porque a gente tem aí ranges curtos, né, de trabalho, teoricamente, porque o preço ele está alocado aí em uma faixa de preço na qual a gente precisa, né, espremer muitas vezes, né, pedras, né, para que possa sair leite. Então, complicado aí a situação no macro, pessoal. Mas a gente tenta trazer aqui o melhor que a gente pode e, evidentemente,
Apesar das dificuldades, a gente tem conseguido trazer um cenário bastante claro, né? E vem respeitando bastante, né, a aplicação aqui, né, dos princípios e fundamentos básicos. Então, vamos acompanhar, né, o fechamento aí até a 1 da manhã. A gente tem mais 1 hora. O cenário vai ficando complicado aqui para os compradores pela ausência aqui, né, pessoal, de evidências, né, nos últimos 3 candlesticks. Vamos torcer para que haja uma reversão. Caso contrário, pode vir aquele cenário estipulado, mencionado aí para vocês. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico é isso. A gente não tem nenhuma alteração para fazer. Manutenção das marcações. Vou colocar aqui, pessoal, só para vocês identificarem a partir desse ponto aqui que seria interessante, né? Os compradores já começarem a reação, justamente para a gente não vir buscar essa região da média do diário e abertura e fechamento desses 2 dias, porque vai ficar muito mais difícil, né, a continuidade aqui da ascendência dessa estrutura, tá? Vamos deixar aqui marcado para vocês entenderem melhor. E é isso, ó, os compradores começando aí alguma tentativa. Vamos ver. Quem sabe a gente tem aí boas notícias nessa última hora. E aqui no livro, pessoal, vamos ver se a gente enxerga uma coisa relevante. Ó, pessoal, região de 72, manutenção dos lotes que estavam ontem. Então a gente continua com acúmulo quase 11 milhões e meio posicionados. Então, teoricamente, região do 72 vai ser um ponto a ser conquistado. Atenção a este nível 7374, pessoal. Bastante dinheiro aqui. A gente tem aproximadamente aí 27, 31, aproximadamente aí, pessoal, uns 32 milhões de dólares, né, posicionados aqui nessa região entre os 73 e 74. Total sentido, né, pessoal? Região, esse último topo aqui, então vai ser um ponto bastante conflitado. Mais acima, também na região de 75, mais quase 10 milhões de dólares posicionados. Então a gente vai percebendo bastante lote, né, acumulação nessa região. Mas vamos ver aí se teremos essa capacidade, né, pessoal, diante das dificuldades que a gente encontra neste momento aqui, né, por parte dos compradores, né? Vamos ver se a gente consegue a reação, porque reforçando, pessoal, mesmo com um pullback, uma retração aqui, fica mais difícil a gente conseguir amplitude, né? Seja para buscar o topo anterior, quiçá buscar a região de 74. Então, vamos ver o que desenrola aí nas próximas horas. Esses são os pontos, pessoal, os níveis, o cenário, as possibilidades aí de movimentação até a nova análise de amanhã. Fechado? Então é isso, vou encerrando, agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Fundamental para o engajamento do nosso canal de forma totalmente orgânica. Beleza? Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.